E como é que tá sendo correr a Stock Car aqui, cara? Cara, Igor, o primeiro ano foi ano passado. Eu nunca tinha corrido de turismo, assim, corria 1 ou 2 corridas. A Stock Car é uma categoria extremamente competitiva. E assim, no Brasil a gente tem muito poucas categorias de base. E a Stock virou hoje uma categoria profissional, é a categoria mais top do Brasil. Então a molecada boa, por isso que a gente não tem tantos brasileiros hoje na Fórmula 1, porque o pessoal está saindo, como não tem muita grana, ainda mais o dólar do jeito que tá indo para a Stock Car. Então, Rapidinho, então antes de tu continuar, desculpa. Claro. Para você correr na Fórmula 1, você é caro. Por exemplo, se você quiser correr na Fórmula 1, você deve precisar fazer alguns processos. Cara, se você não tiver patrocínio, você não chega na Fórmula 1. Porque até as pessoas te notarem, você precisa passar pelas categorias. Então, assim, patrocínio ajuda, foi a história exatamente que eu te contei. Tem que se virar para poder correr, entendeu? E hoje, você pensar, cada categoria que você passa, você precisa de no mínimo $500 mil. 500, 1 milhão, 1 milhão e meio. Então você põe aí, para um moleque que não tem dinheiro, ou ele corre atrás para a equipe, porque tem equipes hoje também que tem condições de contratar alguém. Mesmo equipes pequenas, porque as equipes querem os pilotos bons. Não é só... Normalmente, muitas vezes o piloto pagante não é o cara que é o cara, né? Então, mas hoje, se você for colocar em termos financeiros, é quase 5, 6 milhões de dólares até você conseguir colocar um moleque para ter chance de alguém olhar ele para correr de Fórmula 1. E aí eu imagino que forma-se uma certa panela, ou então surge os caras... Pois é, mas Igor, o que acontece? Lá, quando você olha, ou você tem essa panela que tem sempre os agentes, que nem tem no futebol, que conhece, fala, ó, esse menino... E tem uns caras que... Então você tem que se associar a esses caras, que aí você assina a tua vida para eles, que é um cara que vai chegar para você e falar, beleza, eu vou te levar lá tal, mas eu quero 70% do teu contrato. Quando você assinar, e você vai ficar ganhando por 30 anos da tua vida. E tem gente que assina, tá certo? Ou... Realmente você tenta do jeito que eu fui, que hoje em dia está cada vez mais difícil, porque realmente... E aí é uma empreitada da vida toda. Exato, e o que eu falo, né? O que a gente... o problema que nós temos hoje, no nosso país, em geral, em qualquer esportista que você colocar aqui, você vai falar assim, pô, a gente não tem apoio de empresas na base, é a base que precisa. O piloto que corre de Fórmula 1, de Fórmula 1, o Tony Kanaan, por exemplo, o Tony precisa de patrocínio. Legal, mas é super atrativo para as empresas. Claro, é o Tony, porra, é o Rubens. Mas quem precisa é o moleque que ninguém sabe o que é. E é isso que a gente tenta, eu principalmente com o Rubens, com alguns outros pilotos, a gente tenta dar de volta ao automobilismo, que isso que é importante. Então, é lógico que aí a gente vai entrar, qualquer esporte, você vê no atletismo, o pessoal reclama disso, enfim, em qualquer esporte tem isso. Então, o que acontece em outros países, você tem muito apoio dos governos. Você vê... vários governos, Alemanha, enfim, os caras ajudam os esportes em geral. A gente não tem isso, infelizmente, no Brasil. Sim. Não é só para o automobilismo, é para qualquer esporte que a gente esteja falando. Então, fica mais difícil. Principalmente, não é um esporte que nem o futebol, que você fala assim, puto, o cara joga pra caralho, então, tranquilo. É só a gente tentar colocar... Não é um esporte individual. Não, não é nem isso. Porque assim, eu dependo do resultado da minha equipe, de um carro... Eu posso ser o Ayrton Senna, mas se meu carro for uma bosta, esquece, você não vai ganhar corrida. Aí você não ganha corrida, você não é bom. Porque, infelizmente... E aí o cara que tem uma puta grana, que paga a melhor equipe lá, e o carro é superior 1 segundo a mais que o seu, entendeu? Porque você fala assim, pega um jogador de futebol, se o cara tiver R$1 milhão a mais, a perna esquerda dele vai chutar muito melhor que a tua. Não esquece. Não tem essa, né? Você entendeu? E é isso que acontece. Mas isso acontece na pra caralho. É o que mais acontece. Por isso que você vê muitos moleques, ganhou tudo e nunca chegou. Porque, e querendo ou não, as pessoas, dentro do meio, as pessoas sabem quem é e quem não é. Entendeu? Cara, tu sabe como é que foi o caminho do Senna para chegar na Fórmula 1? Cara, o Senna sempre foi de uma família rica, né? Uma família. Mas assim, o Ayrton sempre teve patrocínios, porque, querendo ou não, é aquelas coisas as conexões que a gente tem, relacionamentos, dinheiro gera dinheiro. Mas, então, ele já estava meio... Ele nunca passou por uma dificuldade financeira para correr. Mas ele entrou numa época que era puro talento. Então, o cara corria de Fórmula 3, Frank Williams chamou ele lá uma época para fazer um teste que não era nem para contratar ele. Ele sentou no carro, mas sentou a botina lá e aí acabou. A partir daí... E nem conseguiu o contrato com a Williams, foi correr para a Williams 15 anos depois, quase. Mas aí tinha alguém lá olhando e falou, opa...
Aí foi quando ele assinou com a Toleman, e depois foi para... Mas o Senna sempre teve patrocínio. De família ou não família, é aquela coisa. Os contatos ajudaram ele. O Nelson foi o contrário. O Nelson trabalhou no carro dele, não tinha grana. Morou na oficina também, se fudeu mais tal. Carreiras diferentes. Mas assim, que nem a tua vida tava mirada em ganhar a Indianapolis 500, a vida desses caras tava mirada em correr na Fórmula 1. Fórmula 1. Tanto que eu também tentei. Quando eu fui pra Europa, eu fui meio pra Europa meio que sem opção, na verdade. Né? Tony, você queria coisa de Fórmula 1? Eu não tive esse luxo. Eu queria ganhar as 500 milhas, mas assim, eu queria viver do automobilismo. Se ia ser correndo de kart aqui no Brasil, mas ganhando dinheiro para me sustentar, eu tava feliz. Porque eu não tinha essa opção. Não, mas qual que era o ideal? Não, o ideal eu quero correr de Fórmula Indy e ganhar Indianápolis. Esse é o ideal. Mas isso não quer dizer que é isso que iria acontecer. Se você tivesse ido para Fórmula 1, vamos lá, em vez de você ter prometido pro teu pai que você eu ia ganhar Mônaco. Se você promete que você ia ganhar Mônaco, ia ser tão complicado ir pra Fórmula Indy quanto é da Fórmula Indy pra Fórmula 1? Não, a Fórmula 1 é mais complicado. Muito mais. Eu tive um contrato, na verdade, uma oferta para ir correr de Fórmula 1, quando eu já estava correndo de Fórmula Indy, e não aceitei. Na verdade, a Honda não deixou, mas porque na Fórmula 1, se você não correr naquelas 2 ou 3 equipes de top, tá fudido. Então, para ser um número no grid, eu não tenho esse prazer. Que hoje é o quê? Red Bull e Mercedes? Esse ano pode ser que seja diferente, mas sim, nos últimos anos... Na verdade, nos últimos anos foi Mercedes. Ano passado, a Red Bull chegou lá e tal. Então, se você não tiver ali... E não é nem só estar ali. Se você não tiver ali e for o número 1, você tem que engolir bosta e ficar lá sendo o número 2. Tudo bem, aí você vai falar assim, é melhor ser o número 2 do que... o penúltimo. Mas eu não tenho o prazer de correr de carro e saber que você vai entrar para uma corrida e se não tem a mínima chance de ganhar, eu não sei se eu teria essa motivação toda, entendeu? Sei lá, há 20 anos atrás, com certeza. Você também não pode falar, se é um moleque que fala assim, olha, eu só vou para Fórmula 1 se eu for correr de Mercedes. Mas quando me chamaram, eu já tinha sido campeão mundial de Indy e tal, já estava numa época que eu falei, não quero isso para mim. Tive uma proposta de correr na Minardi. Tinha uma empresa que patrocinava quando eu estava na Itália ainda. Eu nem conto muito essa história porque não foi tão... O cara veio me oferecer um contrato de 20 anos. Porra! Não, mas aqueles contratos de 20 anos que eu tinha que pagar 60% de tudo que eu ganhasse durante 20 anos para ele. Ia dar merda. Claro. Ia dar merda. Ainda bem que tu foi inteligente de sacar que ia dar merda também. Ia dar merda. Não, porque ia dar merda. Porque aí assim, na hora, tudo lindo e maravilhoso. Tanto para mim quanto pro cara. Porque você fala, beleza... Eu vou lá, o cara que vai bancar, porque ele tá no risco. Mas o risco era muito mais dele do que meu, porque ele ia ter que botar a grana. Mas aí vamos lá, eu fazia 4 anos, assinava um contrato multi que nem o Senna, tinha lá $1 milhão por corrida. Aí eu falei, vou ficar dando dinheiro pra esse cara? Pois é. Porque ia chegar num ponto desses 20 anos que o que o cara investiu e um pouco mais, você quer falar de juros, já ia ter sido pago, mas longe. E aí ia começar a me encher o saco. Eu falei, não, mas é um negócio que eu não queria me comprometer, porque o que foi acordado, foi acordado. Você também não pode voltar para trás. Tirando o Michael Andretti, né? Mas esse aí... Não é... O cara, você sabe que ele, com todo o sucesso que ele teve na carreira, ele nunca ganhou as 500 milhas. E até então, depois disso, eles acabaram ganhando. Até então, a equipe dele nunca tinha ganho. E eu ganhei antes que ele. E a equipe dele. Então, tá pago.